A graça e paz, igreja, um bom dia para você. Mais um devocional que nós estamos fazendo aqui, onde nós lemos um pouquinho da palavra do Senhor, nós refletimos sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, num ano, começando no 1º de janeiro e terminando dia 31 de dezembro. Vamos começar com uma oração para começar esse período de devocional e de leitura bíblica. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Continua conosco, abençoa para que nós possamos ler e ouvir essas palavras e para que elas possam encontrar morada em nossos corações. Senhor, mostra-nos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nesse dia. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos começar hoje lá em Êxodo 5:22. Lembrando que Moisés e Arão foram falar com o faraó e ao invés dele liberar o povo, ele forçou o povo a trabalhar mais duro. Ele não as forneceria palha para que os israelitas fizessem os tijolos, mas obrigou eles a conseguir a palha e continuar produzindo o mesmo número de tijolos. O povo se revoltou contra Moisés e agora Moisés vai falar com o Senhor acerca disso. Êxodo 5:22 diz o seguinte: Moisés voltou ao Senhor e disse: Por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo, Senhor? Por que me enviaste? Desde que me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Isso aqui é um ponto interessante. Ontem eu falei que um dos motivos de Deus endurecer o coração de Faraó era para que ele se mostrasse para o povo. Mas ao mesmo tempo, as pragas que foram lançadas sobre o Egito também era para trazer justiça, para trazer um julgamento sobre o povo egípcio que maltratou o povo israelita. Então, isso era uma forma de julgamento também exercida por Deus. 6:1. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer ao Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: Eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu o tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito, aquilo que eu falei. Aqui ele está falando sobre a julgamento, perdi aqui a palavra, mas ele está falando sobre julgamento, e ele está falando aqui também sobre vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, Deus se mostrando para os israelitas e Deus trazendo julgamento para o povo do Egito que os mantinham escravos sob opressão. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó, o rei do Egito, e diga que deixe o povo de Israel sair de sua terra.
Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade para falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão e lhes deu ordens sobre os israelitas e sobre o Faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Estes são os descendentes de Levi, conforme os registros conforme relacionados nos registros de família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassado de um clã. Os descendentes de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de família. Amrão se casou com Joquebede, irmã de seu pai, e ela deu à luz a 2 filhos, Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão se casou com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela deu à luz seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Eleazar, filho de Arão, se casou com uma das filhas de Putiel, e ela deu à luz seu filho Finéias. Estes são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionados de acordo com seu clã. Foi a esses 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles Moisés e Arão, que se dirigiram ao Faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor. Transmita ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: não posso fazer isso. Tenho tanta dificuldade para falar, porque o Faraó me daria ouvidos. E aqui Moisés continua colocando empecilhos para a missão que ele tinha que cumprir. 7:1. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que vou dizer. Eu o farei parecer Deus para o Faraó, e Arão, seu irmão, será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar, e Arão mandará ao Faraó deixar o povo de Israel sair da sua terra. Contudo, endurecerei o coração do Faraó, e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. Mesmo assim, o Faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou Deus. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Você se sente idoso para começar a sua jornada com Deus, para cumprir uma missão que Deus colocou na sua vida? Moisés tinha 80 anos quando ele começou a missão dele de libertar o povo do Egito, e Arão tinha 83. Moisés ainda guiou o povo pelo deserto por 40 anos. Então, se você acha que está tarde, reveja os seus conceitos do que significa ser tarde. Quando Deus quer agir através das nossas vidas, não importa a idade, não importa a dificuldade, não importa
talvez falta de capacidade que você possa ter. Deus supre tudo isso. É na nossa fraqueza que Deus mostra a sua força, que ele é glorificado. Verso 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão: O faraó exigirá: Mostre-me um milagre. Quando ele fizer, diga a Arão: Tome sua vara e jogue-a no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ver o faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão, diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, estes magos egípcios fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão, e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas dos magos. O coração do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. O Senhor disse a Moisés: O coração do faraó é duro e ele continua se recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, pare à margem do Nilo e encontre-se com ele ali. Não esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: Eu lhe mostrarei que sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber de sua água. O Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Tome sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou. Diante dos olhos do Faraó e de todos os seus oficiais, Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio inteiro se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram sua mágica e também transformaram a água em sangue. E o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto. Todos os egípcios cavaram a margem do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber da água do Nilo. 7 dias se passaram, desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. E assim nós terminamos este começo dos milagres do Senhor lá na terra do Egito para libertar seu povo. Mateus 18, 21 até 19, 12. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia suas contas com o servo que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar sua dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo.
O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão, até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei a sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não deveria ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. E aqui a lição, uma das lições grandes desse texto é que, nesse caso, Deus é o Senhor e nós somos esse servo. Nós temos uma dívida grande para com Deus, o nosso pecado gera uma dívida para com Deus que nós não temos condições de pagar, mas Ele nos perdoa de graça. Quando nós falamos da graça na Bíblia, significa esse presente, algo que a gente recebe sem dar nada em troca, algo que vem de graça. E às vezes nós somos como esse servo mau, que mesmo tendo recebido de graça o perdão de Deus, nós olhamos para algumas pessoas e não perdoamos, é, talvez falhas que não são, podem até ter nos machucado, podem, podem ter sido falhas graves, mas se comparar com a nossa falha para com Deus, que precisou Jesus morrer na cruz para que essa falha fosse apagada, o que é a falha dos outros para conosco? Então nós temos que diariamente trabalhar o nosso coração. E assim como diz o verso 35, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Pai Nosso também, a oração do Pai Nosso também diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então que a gente tenha esse coração disposto a perdoar, coração disposto a ser parecido com o coração de Deus. Como diz aquela música, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Capítulo 19. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: Então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não se casar. Nem todos têm como aceitar este ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Salmos 23, do 1 ao 6. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com um óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. E por fim, Provérbios 5, 22, 23. O perverso é cativo dos próprios pecados. São cordas que o apanham e o prendem. Ele morrerá por falta de disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Olha que interessante esses dois versículos. O primeiro, na realidade, dizendo que o perverso é cativo dos próprios pecados. E muitas pessoas que não são cristãs dizem que não gostam dos cristãos ou não gostam da Bíblia porque ela traz diversas regras, ela traz diversas leis que mantêm a pessoa presa, que não dá liberdade, a pessoa se sente sufocada. Enquanto a palavra está dizendo que o perverso, aquele que pratica o pecado, ele é cativo dos próprios pecados, ele está preso por conta dos próprios pecados, ele não tem liberdade por conta dos próprios pecados. E eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que fuma, por exemplo, a pessoa geralmente tem um vício que não consegue ficar sem fumar. Uma pessoa que não fuma, ah, não tem menos liberdade do que a pessoa que fuma. Pelo contrário, a pessoa que não fuma, ela pode facilmente escolher não continuar fumando ou pode escolher começar a fumar. Enquanto a pessoa que fuma, muitas vezes ela não consegue escolher parar. Às vezes ela tem dificuldade e para por um tempo e volta. Conheço pessoas assim. Então, se a pessoa que fuma, ela não tem a possibilidade de parar de fumar ou tem muita dificuldade, vai ter que fazer um esforço grande e a única opção dela viável é continuar fumando, então a pessoa que não fuma tem mais liberdade. Então, nesse sentido que esse verso se refere, o perverso é cativo dos próprios pecados. Por ser perverso, por ser pecador, ele não consegue parar de pecar. Logo, ele é escravo, ele tem menos liberdade. Ele morrerá, e a consequência no 23, ele morrerá por falta de disciplina. Ou quão importante é que nós, como cristãos, tenhamos disciplina e se perderá por sua grande insensatez. Conselhos valiosos para as nossas vidas. E essa foi a leitura de hoje. Espero que essas palavras tenham trazido edificação para a sua vida, para que nós possamos aplicar essas palavras no nosso dia a dia e que Deus continue falando nos nossos corações durante esse dia. Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, por mais essa palavra, por essa lição. Senhor, continue falando aos nossos corações, para que a Sua palavra, Senhor, venha frutificar em nossas vidas, para que os frutos venham, Senhor, trazer a bênçãos para outras pessoas ao nosso redor. Senhor, fica conosco mais esse dia. Quem for trabalhar, que o Senhor abençoa. Quem for para a escola, quem for, Senhor, a ter sua atividade doméstica, ou quem estiver mesmo retornando, Senhor, de uma noite de trabalho, que o Senhor possa proteger e guardar. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, abençoa a tua igreja, Pai. Entra com providência, curando, libertando, dando forças e edificando, Senhor. Senhor, isso que eu te peço e te agradeço, nos abençoa por mais esse dia e para que as nossas ações sempre possam ser para glorificar ao teu nome. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? E que você tenha um dia abençoado, que Deus possa estar nos seus pensamentos durante o dia inteiro e que nossas ações sejam para glorificar o nome do nosso Deus.
Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional e uma leitura.